E se o Brasil invadisse toda a América do Norte? E se, em vez de ser o país tropical e pacífico que conhecemos, ele se tornasse uma potência militar capaz de desafiar os Estados Unidos e o Canadá e vencer? Imagine um continente inteiro tremendo sob as cores verde e amarelo. Tanques avançando por avenidas geladas, bandeiras brasileiras tremolando sobre arranha-céus que antes pertenciam a outras nações. O som do hino nacional ecoando onde antes só se ouvia o inglês e o francês. Mas como isso seria possível? O que teria levado o Brasil, esse país de sol, samba e esperança, a escolher o caminho da conquista? Talvez tudo tenha começado com uma promessa. Uma promessa feita em silêncio, no coração de um povo que cansou de ser subestimado. E se um dia o Brasil decidisse ser o império que o mundo nunca acreditou que ele poderia ser? Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na realidade, o Brasil nunca teve ambições de dominação continental. Após a Segunda Guerra Mundial, o país buscou estabilidade, crescimento interno e diplomacia. Enquanto potências como os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o mundo em blocos ideológicos, o Brasil permanecia como um ator coadjuvante, grande em território, mas invisível em poder. No entanto, em cada esquina, nas palavras de um discurso patriótico, existia um sentimento oculto. E se fôssemos nós? E se o país tropical, dono da Amazônia, das riquezas minerais e de um povo incansável, tivesse decidido trilhar outro caminho? Um caminho de poder, controle e unificação pela força. A história real do Brasil é marcada por contrastes. Riqueza e desigualdade. Esperança e frustração. Potencial e estagnação. E é nesse abismo entre o que somos e o que poderíamos ser que nasce a hipótese mais inquietante de todas. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Tudo começa em um ponto de ruptura. Um colapso global. Crises econômicas, guerras civis, queda de impérios financeiros. E no meio do caos, o Brasil, silencioso por décadas, desperta. A nova liderança vê o continente como um corpo doente e acredita ser a cura. A Amazônia, agora militarizada, torna-se o coração de uma nova ideologia: unificação pela sobrevivência. Em vez de alianças frágeis, o Brasil forma blocos militares. Em vez de diplomacia, exige submissão. Os Estados Unidos, enfraquecidos por décadas de conflitos internos, tornam-se o alvo. O Canadá o observa, congelado entre o medo e a impotência. Mas a pergunta que ecoa é sombria. Até onde um povo pode ir quando acredita que está lutando pelo próprio destino? As primeiras ofensivas são rápidas. Exércitos brasileiros cruzam o Panamá, o México, e seguem para o norte como uma tempestade tropical de ferro e pólvora. Os satélites mostram bandeiras verdes subindo em cidades inteiras. E o mundo observa, atônito, enquanto o improvável acontece. Mas o inimigo não está apenas fora. Dentro do próprio Brasil nasce o medo. Aos que acreditam na unificação. E aos que veem nela o nascimento de uma tirania continental. No coração dessa guerra, surge uma dúvida que queima mais do que o fogo das batalhas. O Brasil ainda é o Brasil? Ou tornou-se algo que o próprio povo não reconhece mais? E assim, sobre um céu coberto por fumaça e promessas, o sonho verde-amarelo se transforma em um pesadelo continental. O mundo observa. O império tropical ergue-se sobre os destroços da liberdade. E pela primeira vez na história, o medo não vem do norte, mas do sul. A América mudou para sempre. E o Brasil talvez nunca mais volte a ser o mesmo. Mas essa é apenas a primeira marcha, porque o verdadeiro campo de batalha ainda está por vir. Não nas fronteiras,
mas nas consciências. Quando o poder se torna absoluto, o que acontece com a alma de uma nação? Na próxima parte, veremos o momento em que o Brasil invade o México e muda o curso da história para sempre. Mas nem todos estavam dispostos a se ajoelhar diante da nova bandeira verde-amarela. O sol nasce sobre a selva e tanques atravessam o chão que antes pertencia ao silêncio. As tropas brasileiras avançam, uniformes suados, bandeiras queimadas de sol, olhos determinados. A invasão começou. E o mundo, incrédulo, assiste à primeira guerra tropical da história moderna. E se o Brasil cruzasse a fronteira, não como irmão, mas como conquistador? O México, ferido por crises e divisões internas, tenta resistir. Mas o que fazer quando o inimigo fala a língua da esperança e promete libertação? Porque o Brasil não invade dizendo guerra, ele invade dizendo união. E essa é a arma mais poderosa de todas. No mundo real, o Brasil e o México sempre mantiveram uma relação cordial. Ambos países latino-americanos ligados por desafios semelhantes, desigualdade, sonhos de grandeza e feridas coloniais profundas. Mas neste universo alternativo, as linhas da história se distorcem. Após décadas de colapsos globais, o Brasil cria o Bloco Pan-Sul, uma aliança militar que promete estabilizar o continente. Por trás do discurso diplomático, há uma ambição silenciosa: o controle total das Américas. O México, dividido entre facções políticas e ruínas econômicas, torna-se o primeiro obstáculo real, o primeiro teste da força do Império Tropical. E quando a diplomacia falha, as fronteiras desaparecem. Mas e se, em nome da União, o Brasil atravessasse o Rubicão da América Latina? O primeiro ataque é rápido. Tropas de elite brasileiras, apoiadas por drones e exoesqueletos táticos produzidos na Amazônia Militar, avançam pelo Golfo. A cidade do México acorda sobre o som de sirenes, mas as sirenes não anunciam apenas destruição, anunciam mudança. O governo mexicano tenta reagir, mas é tarde demais. Os discursos de resistência se misturam com transmissões piratas que falam em português. Não lutamos contra vocês, lutamos por vocês. E é aí que nasce o verdadeiro conflito. Não nas trincheiras, mas nas mentes. Enquanto uns veem o Brasil como invasor, outros o veem como libertador. As ruas se dividem, as famílias se fragmentam, e o sonho da unificação continental começa a se manchar de sangue. Mas entre a poeira e o fogo, há soldados brasileiros que começam a questionar: unificação ou conquista? Proteção ou dominação? É então que algo muda. Numa noite abafada, nas ruínas de Monterrey, surge um movimento inesperado: a Liga de Resistência Pan-Americana. Não é formada por governos, mas por pessoas. Mexicanos, norte-americanos exilados, até mesmo soldados brasileiros desertores. Eles veem algo que os líderes não veem mais: o custo humano da glória. Enquanto isso, o alto comando brasileiro comemora. A queda do México é inevitável. Mas a vitória traz um gosto amargo, porque cada bandeira que sobe representa uma voz que se cala. E a América começa a respirar sob o peso de um império que diz agir em nome da paz. A paz é apenas guerra com outro nome? As câmeras do mundo mostram a cena que muda tudo. No centro da cidade do México, o Cristo Redentor, símbolo do Império Brasileiro, é erguido provisoriamente, envolto em fumaça e aplausos. Mas entre os sons das comemorações, uma explosão interrompe o silêncio. A Liga de Resistência ataca. O símbolo da União cai ao chão.
E naquele instante, o Brasil percebe algo terrível. Conquistar é fácil. Manter o controle é impossível. A marcha sobre o México termina com vitória militar, mas derrota moral. Os generais brasileiros retornam triunfantes, mas seus olhos estão vazios. O que começou como libertação se transforma em ocupação. E o Império Verde-Amarelo começa a se expandir por dentro. Na próxima parte, o Brasil cruza a fronteira dos Estados Unidos e o mundo entra em pânico. Mas ninguém podia imaginar que o verdadeiro inimigo ainda não havia aparecido. Eles nunca imaginaram que isso pudesse acontecer. Os Estados Unidos, a nação que ditava o destino do planeta por mais de um século, agora observam o horizonte e veem bandeiras brasileiras tremulando ao sul do Texas. E se o Brasil fizesse o impensável e marchasse sobre Washington? A América do Norte, acostumada a exportar guerras, agora as recebe, e o mundo inteiro prende a respiração enquanto o inesperado se desenha. Um país tropical, nascido à sombra do colonialismo, desafiando o próprio símbolo do poder mundial. Mas a questão que ecoa é mais profunda que política ou militar. O que acontece quando o conquistado se torna o conquistador? Na história real, os Estados Unidos e o Brasil sempre mantiveram relações de parceria, ainda que assimétricas. O Brasil, por décadas, foi visto como o gigante adormecido, cheio de potencial, mas preso em sua própria complexidade. Já os Estados Unidos, desde o pós-guerra, representavam a ordem, a força e o controle global. Mas nesse universo alternativo, essa ordem ruiu. Décadas de polarização, colapsos econômicos e guerras culturais transformaram os Estados Unidos em uma federação fragmentada. Alguns estados já haviam declarado independência. Outros, mergulhados em caos, clamavam por intervenção externa. E foi nesse vazio de poder que o Brasil entrou. Mas e se o Brasil fizesse o impensável e marchasse sobre Washington? A invasão começa sob o pretexto de pacificação humanitária. Os noticiários brasileiros falam de resgatar civis, reconstruir cidades, restaurar a ordem. Mas o que os drones mostram é diferente. Colunas de blindados cruzando o Rio Grande, aviões cortando o céu noturno e as luzes das cidades americanas se apagando uma a uma. Em Houston, soldados brasileiros são recebidos com bandeiras brancas. Em Dallas, enfrentam resistência feroz de milícias locais. E em cada cidade tomada, uma nova divisão surge, entre os que veem o Brasil como libertador e os que o chamam de invasor. Os generais brasileiros acreditam que estão fazendo história, mas nas trincheiras, o silêncio dos soldados é pesado. Eles começam a se perguntar: estamos salvando o mundo ou apenas trocando de tirano? O inesperado acontece em Washington. Em meio à ofensiva brasileira, um grupo de ex-políticos americanos e desertores cria o Governo da União Livre, uma tentativa desesperada de reconstruir o antigo sonho americano, agora em exílio. Eles formam alianças com o Canadá e com células da Liga Pan-Americana, que ainda lutam nas sombras. O Brasil, ao tentar unir o continente, semeia exatamente o contrário, a resistência continental. E o Império Verde-Amarelo começa a se corroer por dentro, o brilho do ideal enferrujando sob o peso da ambição. Nos discursos oficiais, fala-se em missão divina, mas nas ruas de Nova Orleans, as pessoas sussurram outra palavra: ocupação. A Batalha de Washington dura 17 dias. Quando tudo termina, o Capitólio está em ruínas. Uma bandeira verde-amarela é erguida no alto da cúpula, que antes simbolizava a liberdade. Os generais choram, mas não de alegria. Porque naquele momento, ao som do silêncio e da fumaça, o mundo entende que a América caiu e o Brasil perdeu algo que jamais poderá recuperar:
a inocência. Eles conquistaram o norte, mas perderam a alma. O continente agora está dividido. Ao sul, o Império Brasileiro, triunfante e autoritário. Ao norte, focos de resistência, caos e desespero. Mas nas sombras, entre ruínas e antenas destruídas, uma nova voz começa a ecoar. Uma transmissão clandestina, em português e em inglês, dizendo apenas: a verdadeira América ainda vive, e ela está vindo. Na próxima parte, veremos o nascimento do movimento da resistência pan-americana e como o sonho de unificação começa a ruir, não pelas armas, mas pelas consciências. Mas ninguém podia imaginar quem lideraria essa revolta. Os céus da América do Norte estão cinzentos. As cidades silenciam sob o peso de um novo império. Mas, em meio à poeira das ruínas e à frieza das patrulhas brasileiras, algo começa a despertar. E se o verdadeiro poder não viesse das armas, mas das vozes que se recusam a calar? A resistência pan-americana não tem exércitos regulares, nem bandeiras oficiais. Ela nasce nas sombras, nas rádios piratas, nas mensagens codificadas, nas palavras que sobrevivem aos tiros. E enquanto o Império Verde-Amarelo se estende do Alasca à Patagônia, um novo som começa a ecoar pelas noites sem luz. Liberdade para as Américas. Historicamente, o Brasil sempre foi um país de dualidades, entre o calor humano e a desigualdade, entre o sorriso e a revolta. Mas neste mundo alternativo, o próprio Brasil torna-se aquilo que sempre jurou combater: o império centralizador, autoritário, com a promessa de salvar o continente. O regime brasileiro, agora sediado em Brasília, controla os meios de comunicação, manipula a história e impõe uma nova identidade continental, a União Americana Tropical. As fronteiras não existem mais, mas também não existe liberdade. E é nesse cenário que a resistência começa a brotar. Primeiro, nas zonas devastadas do México. Depois, nos subúrbios de Chicago e nas favelas do Rio. Porque a opressão, quando se espalha demais, acaba se voltando contra quem a criou. Mas e se o próprio Brasil começasse a lutar contra o Brasil? Os líderes da resistência são improváveis. Entre eles, um ex-soldado brasileiro, desertor da Batalha de Washington. Ele se chama Miguel Duarte e carrega nos olhos o peso de quem acreditou no Império, mas viu a verdade tarde demais. Ao lado dele, Helena Morales, jornalista mexicana, transformada em símbolo de uma América sem fronteiras, mas também sem medo. Ele se torna uma voz que o mundo pensava ter perdido. E sua mensagem é simples, quase infantil. O continente pertence ao povo, não ao império. O governo brasileiro o chama de terroristas, mas suas palavras viajam por ondas clandestinas, inspirando levantes em todos os cantos do continente. Cada bairro, cada vila, cada favela torna-se uma célula viva da resistência. E a tensão cresce. O império responde com brutalidade. Cidades inteiras são colocadas sob lei marcial. Mas quanto o governo aperta, mais o povo resiste. E o som que o regime mais teme não é o das bombas. É o das vozes cantando o antigo hino da liberdade. O estopim vem de dentro. Em um evento transmitido ao vivo para todo o continente, um general brasileiro, Henrique Vasconcelos, herói da invasão dos Estados Unidos, denuncia o próprio governo. Ele diz com voz trêmula: "Nós não conquistamos a América, a perdemos. E agora, estamos nos perdendo com ela." O pronunciamento é cortado do ar em segundos. Mas é tarde demais. A mensagem já se espalhou. E dentro das próprias fileiras do exército brasileiro, o império começa a rachar. Milhares de soldados se recusam a lutar contra civis. Outros passam a desertar, levando consigo mapas, códigos e informações secretas. O sonho da unidade continental começa a ruir, não pela força do inimigo, mas pela verdade sendo dita finalmente em voz alta. A resistência toma sua primeira vitória simbólica. Consegue libertar parte da antiga fronteira do Texas, transformando-a na Zona Livre Pan-Americana. Ali, sem bandeiras nacionais, nascem escolas, rádios, centros comunitários, um refúgio de ideias. É o primeiro território verdadeiramente livre do continente.
E enquanto o sol nasce sobre as ruínas de Houston, Helena Morales transmite ao vivo a frase que ecoa em todas as línguas. O Império nasceu em nome da união, mas é na liberdade que o continente vai renascer. A resistência agora é real. Não é mais apenas sussurro, é revolução. E pela primeira vez o Império Brasileiro sente medo. Nas ruas do Rio, pichações começam a aparecer nos muros. Liberdade para as Américas. O Sul também pode cair. Na próxima parte, o Império reage com brutalidade, iniciando o grande expurgo tropical, uma tentativa desesperada de manter o poder, custo que custar. Mas ninguém podia imaginar que o golpe final viria do próprio Brasil. O Império sente o gosto do medo. E quando o medo toca o poder enlouquece. E se para manter o controle, o Brasil sacrificasse o próprio povo? As ruas do Rio de Janeiro, antes cheias de cor e música, agora estão cobertas de bandeiras negras e drones sobrevoando o céu. Brasília, o coração do Império, se tornou uma fortaleza de ferro e silêncio. As ordens são claras: eliminar toda voz dissonante. E assim começa o capítulo mais sombrio da história americana, o Grande Expurgo Tropical. Na história real, o Brasil sempre buscou equilíbrio, diplomacia, moderação. Mas neste universo alternativo, após décadas de guerras e expansão, o Império se vê encurralado, não por inimigos externos, mas por suas próprias mentiras. A economia entra em colapso, os territórios do norte se rebelam e a resistência pan-americana se espalha como fogo em campo seco. O governo, desesperado, aprova o Ato de Preservação Nacional, dando poder total às forças de segurança. Censura, prisões em massa, vigilância total. Ninguém mais confia em ninguém, nem mesmo dentro do exército. E o Brasil, o mesmo Brasil que um dia prometeu unir o continente, agora começa a devorar a si mesmo. Mas e se o Império Tropical fosse destruído, não por invasão, mas por sua própria paranoia? O povo sente o peso do medo. Milhares de civis desaparecem. As cidades estão silenciosas, exceto pelas transmissões oficiais que repetem as mesmas palavras: unidade, ordem, sobrevivência. Mas por trás das câmeras, o caos cresce. O exército está dividido. Metade ainda acredita na missão de unificação. A outra metade começa a questionar se a América ainda vale o preço que o Império cobra. Miguel Duarte, o desertor brasileiro que agora lidera a resistência, vê o terror se aproximando. Ele sabe que cada ato do governo acelera sua própria queda e decide agir. Infiltrar-se na capital, expor os crimes do regime, mostrar ao mundo que o Império Verde-Amarelo já não tem mais rosto, apenas sombras. Enquanto isso, nas favelas e nos bairros esquecidos, o povo brasileiro começa a acordar. Mães choram filhos desaparecidos. Soldados retornam em caixões cobertos por bandeiras que já não significam nada. E a pergunta ecoa nos becos e nas praças vazias: o que sobrou do Brasil? A virada acontece em uma madrugada chuvosa. Durante uma transmissão oficial em rede continental, o sistema é invadido. As imagens do Palácio de Brasília somem e em seu lugar surge um vídeo, gravado às pressas em meio à escuridão. É Miguel Duarte. Rosto cansado, ferido, mas firme. O Império está morrendo. Ele se alimenta do medo, mas esqueceu que o medo também se cansa. Nós somos o continente. Nós somos a liberdade. O vídeo se espalha como uma chama. Em minutos o sinal é derrubado, mas já é tarde demais. Milhares de pessoas saem às ruas, cantando em várias línguas. Os soldados hesitam, e o Império, pela primeira vez, treme de verdade. O medo mudou de lado. A resposta do regime é brutal. O expurgo começa. Cidades inteiras são isoladas. Rádios piratas são destruídas. E qualquer ato de rebeldia é punido com a força total do Estado. Mas a repressão tem um efeito inesperado. Em vez de extinguir a chama, ela a transforma em incêndio. Brasileiros, mexicanos, canadenses agora lutam juntos,
não mais por fronteiras, mas por sobrevivência. O sonho do império que antes prometia unir o continente, agora une o povo contra ele. E no silêncio após cada explosão, nas ruínas fumegantes das antigas capitais, ecoa a certeza: o Império Tropical está sangrando. As forças da resistência se preparam para o impossível. Uma ofensiva direta contra Brasília, o coração do poder, o último bastião do Império. Mas há algo que Miguel Duarte ainda não sabe. Dentro do próprio palácio, há quem deseje o mesmo fim que ele. E uma traição silenciosa está prestes a decidir o destino de todo o continente. E na parte final, veremos o colapso final do Brasil imperial e o renascimento de um continente marcado pelo arrependimento, pela reconstrução e pela lembrança de que nenhum sonho de poder resiste ao peso da humanidade. O amanhecer chega sobre Brasília, mas não há mais desfiles, nem hinos, nem ordens. A cidade, antes símbolo de poder, agora é apenas uma sombra de concreto e fumaça. E se o império que conquistou o continente finalmente fosse vencido por aquilo que ele tentou silenciar? As tropas da resistência cercam a capital. O povo avança. E dentro do Palácio do Planalto, a última voz do Império Brasileiro prepara seu discurso final. Um discurso que o mundo jamais esqueceria. Ao longo de anos, o Brasil imperial dominou toda a América. Mas o que começou como um sonho de união, tornou-se uma ditadura continental, sustentada por medo, controle e ilusões. A resistência pan-americana, agora liderada por Miguel Duarte e Helena Morales, já não luta por territórios. Luta por memória, por humanidade, por relembrar ao povo que ser livre é mais do que escolher um governante. É poder dizer não. Os últimos generais tentam negociar, mas as tropas desertam. O povo ocupa as ruas. E as bandeiras verdes e amarelas começam a ser retiradas dos prédios, uma a uma. Não queimadas, mas guardadas, como lembranças de um sonho que se perdeu. Mas, e se o fim não fosse destruição, mas arrependimento? Dentro do palácio, o silêncio é absoluto. A presidente do Império, Helena Vargas, sucessora de uma linhagem de governantes autoritários, observa pelas janelas o mar de pessoas cercando a esplanada. Ela sabe que perdeu, mas também sabe que o fim de um império não é o fim de uma nação. Vocês venceram a guerra, diz ela ao vivo pela última transmissão. Mas agora terão que vencer a paz. Lá fora, Miguel Duarte e Helena Morales se olham em silêncio. Ambos sabem que aquele momento não é de vingança, é de reconstrução. E a tensão cresce, não pela luta, mas pela dúvida. Como reconstruir um continente destruído pelo sonho da perfeição? O povo invade o palácio, mas o que encontra não é um inimigo, e sim ruínas. Documentos queimados, salas vazias, discursos que já não significam nada. Na sala principal, Helena Vargas se entrega pacificamente. Ela olha para Miguel e diz quase em sussurro: o poder não destrói as nações. Ele apenas mostra o que elas realmente são. E então, num gesto inesperado, ela entrega a ele a bandeira do império, rasgada, mas ainda intacta. Reconstrua o Brasil, mas nunca mais esqueça o que ele se tornou quando acreditou ser dono do mundo. Essa cena se tornaria o símbolo do renascimento. A queda de Brasília é transmitida para todo o planeta. Milhões assistem enquanto o sol nasce sobre a esplanada, iluminando as pessoas que se abraçam. Mexicanos, brasileiros, canadenses, americanos, chorando não de vitória, mas de alívio. O Império Tropical acabou, mas dele nasce algo novo.
Nas ruínas, Miguel Duarte ergue a antiga bandeira do Brasil, não mais como símbolo de poder, mas como lembrança do que significa nunca esquecer a própria humanidade. A câmera se aproxima. Ele diz, com voz trêmula: "O continente está livre, mas que a liberdade nunca mais volte a se tornar uma arma." Silêncio. E o mundo respira. Anos depois, a América renasce. Não como um império, mas como uma rede de povos reconstruindo suas histórias. As fronteiras voltam a existir, mas agora com respeito mútuo. O Brasil retorna às origens, reconhecendo que sua força nunca esteve em dominar, mas em inspirar. E no Memorial de Brasília há uma frase gravada em pedra: "O sonho tropical uniu o continente pelo medo. A esperança o uniu pelo amor." E é por isso que, no fim, o maior "e se" de todos não é sobre guerra, poder ou conquista. É sobre o que acontece quando a humanidade escolhe lembrar. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e continue viajando comigo pelos universos paralelos da história. Porque cada "e se" é uma porta para o impossível. E o impossível é onde a imaginação se torna eterna.